E aí, meus queridões, como vocês estão? Só força? Tudo bem? Professor Patrick aqui na área e vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito penal. Vamos continuar falando sobre o crime, a teoria do crime. Impressionante, né, galera? Como que o crime fascina. O ser humano, ele tem uma espécie de fascínio com o crime desde a nossa existência. Desde os tempos passados, o crime ele chama a atenção, desde Caim e Abel. Não é à toa que quando tem séries sobre que envolve crime, criminalidade, série que tem preso, são as que mais dão audiência, os serial killers, porque o crime está na nossa raiz, não no sentido de que a gente quer praticar, mas o ser humano ele é fascinado por esse assunto desde os tempos de Caim e Abel. Olha lá, se não for desde antes disso. Então, bora lá dar seguimento ao nosso estudo aqui da teoria do crime. Tá aí a logo do Lyon Concurso. Siga a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok. Aguardo vocês lá. Então, bora lá dar seguimento a esse estudo aqui. Nós vamos falar aqui hoje, iniciar nosso estudo pelo iter criminis. O que é iter? Iter é um termo em latim que quer dizer caminho. Caminho. Iter criminis é o caminho do crime. Então, o caminho do crime, o iter criminis, ele, ele passa por algumas fases. Ele passa pelas seguintes fases aqui, olha. Ele tem a fase da cogitação. Cogitação. O que é cogitação? Quando o intento delituoso, olha que nome bonito, intento delituoso, quando a vontade de cometer crime, ela está ainda na mente do possível autor, do possível cometedor daquele delito. Então, isso é cogitação. Cogitar é pensar. Pensar. Nossa, será que eu cometo ou não cometo aquele delito? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar a cogitação. Então, depois da cogitação, nós temos a preparação. Preparação. A exemplo da imagem aqui, ó. Essa imagem é apenas simbólica, beleza? São dois personagens aqui, não são criminosos de verdade. E esses dois personagens estão na fase de preparação do delito. Preparação. Então, eles já passaram da cogitação e agora estão na preparação. Aí vem a terceira fase, que é a fase da execução. Execução. É a fase em que os agentes eles vão praticar mesmo o delito ou pelo menos tentar a execução. E a quarta fase é a consumação. Consumação. O que é consumação? É quando o delito ele preenche todos os elementos do tipo penal. Matar alguém. Quando alguém é morto, então houve a consumação. Matar um cadáver. Não, aí não houve consumação porque é um crime impossível. A gente vai ver isso mais à frente. E aí tem um outro item que não faz parte do iter crimes, tem um outro tópico, que é a fase do exaurimento. Exaurimento. O exaurimento, ele não preenche o iter criminis. Ele não faz parte do iter criminis. Mas é importante por quê? Porque ele dá uma espécie de sequência a essas fases aqui. Por exemplo, a extorsão mediante o sequestro. O agente foi lá, cogitou, nossa, vou sequestrar alguém para pedir um resgate. Ele prepara o local, o cativeiro, depois ele vai lá, de fato ele rapta a pessoa, então consumou aí o delito. Agora, se o pagamento de fato for, for ocorrido, ou seja, se o pagamento acontecer, nós temos aí o exaurimento, mas com pagamento ou não, já houve aí
o crime de sequestro e também a extorsão em si, porque a extorsão ele não precisa necessariamente de receber o bem ou o valor a ser extorquido. A entrega do bem ali pela vítima, digamos assim, ele é um mero exaurimento. Mas tá bom, isso aqui foi só uma introdução. Agora vamos nos aprofundar nessa bagaça, porque aqui quem manda é você. E com calma, com tranquilidade, a gente vai vencendo esse nosso edital do seu concurso, beleza? E aí, o que que vai fazer você passar? É você resolver muitas questões. Aprenda a teoria e resolva muitas questões. É nóis? Então, bora lá falar sobre o tal Itercrimes. Então, aqui, olha, falamos que o Itercrimes é o caminho pelo qual o crime percorre, pelo qual o crime passa. E aí, olha, são as fases pelas quais passa a conduta criminosa até consumar-se. Então, nós temos três fases internas. Perdão, nós temos uma fase interna, que é a cogitação, e as demais fases externas. Então, olha aqui, ó, fase interna. Cogitação é a ideia do crime. É a ideia do crime. É o plano mental. Por exemplo, pensar em matar o inimigo. Ou então, um outro exemplo, quando ali os possíveis agentes estão passando em frente à joalheria e ele vira e fala assim: poxa, nós poderíamos então subtrair, vamos furtar algumas joias dessas. Então, o furto, o furto, que é a subtração sem violência ou grave ameaça. Então, essa é a fase da cogitação, tá bom? Então, é, não é punível, salvo nos crimes de ameaça, de apologia, etc. É porque existem alguns crimes que a própria cogitação ela já chega a ser a, a receber uma punição. Depois nós vamos aprofundar mais nisso aqui. Mas até então, quero que você entenda essa questão da cogitação aí. Então, cogitação é a fase interna. Só relembrando, é uma fase interna. Agora, fase externa. A fase externa, via de regra, ela é punível. Por que via de regra? Porque pode ocorrer alguma ocasião em que a fase externa ela não chega a ser punível. Por exemplo, por impropriedade do meio. O cara quer matar outra pessoa, A quer matar B, mas ali é, a arma de B era de brinquedo. A arma de A era de brinquedo, por exemplo. Então, vamos lá. Então, aqui a preparação. Olha, preparação. Então, aqui nós estamos entrando na fase externa. Preparação. Meios para executar o crime. Em regra, não é punível, salvo crimes de preparação autônomos. Existem crimes que a própria preparação ela já consiste em uma punição em si. Por exemplo, posse de pé de cabra e apetrechos de falsificação, ou petrechos, né, de falsificação, a própria associação criminosa. Então, a mera preparação aqui, olha, já constitui crime. Agora nós vamos para a execução. É o início da conduta. A execução é o início da conduta. Integra o núcleo do tipo penal. Que o, é aqui que o agente ele vai dar início, por exemplo, à ação de matar alguém, à ação de lesionar alguém. Então aqui, olha, o exemplo aqui, ó, apontar a arma e puxar o gatilho. Aqui também nasce a tentativa. A tentativa ela está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Mais à frente nós vamos detalhá-la. Mas o que que diz a tentativa? A tentativa fala o seguinte, que quando o crime não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, aí nós temos, então, uma
tentativa. Então, falamos da fase externa. Então, aqui falamos da preparação, né? Preparação. Agora nós vamos falar da execução, já. Só um minuto. Falamos da preparação, falamos da execução, agora vamos falar da consumação. Então, o que é a consumação? A consumação ela ocorre, olha aqui, professor. Consumação ocorre quando aquela conduta ela reúne todos os elementos do tipo penal. Aí acontece a consumação. É o matar alguém, artigo 121, lesionar alguém, artigo 129. Então, consumação, olha, consumado é o crime que reúne todos os elementos do tipo penal. É o ponto final do iter criminis. O iter criminis se encerra aqui, olha. Depois da execução, temos a consumação. Para que serve o momento consumativo? Tem várias finalidades. Saber quando é que um crime foi consumado. Ó. O momento consumativo define se houve tentativa. Então, a tentativa ela é punida com 1 a 2/3. Então, ela não é punida com a pena total do delito consumado. Quanto mais próximo da consumação, maior será a pena. Então, por isso que é importante saber a tentativa. Marca o início da prescrição. Deixa eu desaparecer aqui para você poder ver essa tela. Marca o início da prescrição do delito. Quando é que ele vai prescrever? E também ajuda na competência territorial, né? Competência territorial. O que é competência territorial? As autoridades em si, elas dividem as autoridades, por questão de política criminal, elas dividem por território a maneira de agir. Então, é por isso que tem, por exemplo, TRF1, TRF2. Então, um delito, por exemplo, consumado no estado A, ele fica na competência das autoridades daquele estado A, via de regra ali, tá bom? Então, essa é a importância da tentativa. E a questão do flagrante também, a consumação ela é importante por isso. E a consumação é importante para saber, além da competência territorial, a consumação é importante para definir o flagrante. E aí, olha, tem também a questão dos crimes permanentes. O que é um crime permanente? É aquele delito que se protrai no tempo. Ele protrai no tempo. Por exemplo, o sequestro é um crime permanente, a invasão de domicílio é um crime permanente. Ela é diferente, por exemplo, de um delito de homicídio, em que a consumação ocorre naquele instante ali e pronto. Então, delito permanente, a consumação ela se protrai, ela se prolonga no tempo. Tá bom? A exemplo de um sequestro e cárcere privado, a exemplo de uma invasão de domicílio. É isso aí, galera. É isso aí. É o direito penal e suas nuances. É a nossa querida teoria do crime. Bora lá. Quando é que o crime se consuma? Então, olha, depende da natureza do delito. Então, olha aqui o professor. Essa parte da matéria aqui, ela é muito importante você entender. Por quê? Por questão de didática. Eu trouxe aqui, olha, junto à consumação, um tópico do seu edital que é a classificação dos delitos. Então, em vez de trabalhar a classificação dos delitos de modo isolado, para você não esquecer, o que o professor Patrick fez? O professor aqui trouxe para você agora a classificação dos delitos juntamente com a consumação. Aí você não esquece e você vai destruir a prova. Você lembrando disso, aí vai lembrar, é claro. Então, bora lá, meus casca de bala. Então, aqui, ó. Então, quando é que o delito se consuma? Depende da natureza. Então, existem crimes materiais. Crimes materiais são aqueles que exigem um resultado naturalístico. O crime material, ele exige um resultado naturalístico, uma modificação no mundo exterior. É o lesionar alguém, é o matar alguém, é a subtração da coisa alheia móvel, é a subtração via ameaça no roubo. Então, é isso. Nos delitos materiais, exigem resultado naturalístico, modificação no mundo real, e a consumação, olha, ela vai se dar quando esse resultado ocorre. Por exemplo,
matar alguém, a consumação ocorre, obviamente, com a morte da vítima, né? Então, os critérios médico-legais vão analisar isso aqui. Então, por exemplo, lá no Código de Processo Penal, ele traz lá o tempo em que é necessário para confirmar a morte. Então, aqui a lesão corporal, ela se consuma com ofensa à integridade ou à saúde da vítima, ainda que seja uma lesão leve. Ainda que seja uma lesão leve. Então, nós temos aqui, então falamos quando ocorre a consumação nos crimes materiais. Então, aqui, olha, o crime de dano, quando há destruição ou deteriorização do bem, ocorre a consumação. Quando é que ocorre a consumação no delito de furto? Ocorre aqui, olha, com a inversão da posse da coisa. Com a inversão da posse da coisa alheia móvel. Então, imagine a cena aqui, olha. A velhinha está lá aposentada, a vovó está lá e no banco acaba de sacar um valor. Ela sai ali do banco e alguém passa, subtrai esse valor dela, a aposentadoria dessa velhinha, dessa senhora. E aí, mesmo que por questão de segundos, essa velhinha é ágil, a velhinha no passado era lutadora de MMA, essa velhinha vai lá, toma o valor da mão do agente. Então, o que aconteceu nesse caso aí? Aconteceu uma tentativa. Agora, se por questão de segundos, essa pessoa ficou com esse valor, reza a doutrina que ainda assim houve ali uma espécie de consumação. Então, aqui, a inversão da posse da coisa ali é móvel. No instante em que o delinquente ele traz para si a coisa, já houve a consumação. Houve a consumação. Isso é muito importante. Então, o roubo é o mesmo em relação ao furto. Porém, ele ocorre mediante violência ou grave ameaça. Então, o artigo 157 do Código Penal ele é muito parecido com o artigo 155. O artigo 155 do furto, ele fala assim, olha, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pronto. E o roubo, ele fala, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Só tem essa modificação aí. Então, ele se consuma com a inversão da posse também, ainda que de modo momentâneo. Aí a pegadinha, ó, não precisa que essa posse seja mansa e pacífica. Não precisa. Beleza? Para a consumação do furto e do roubo. Então, independente se foi uma posse mansa, se a pessoa, o delinquente, ele subtraiu de forma mansa ou pacífica, ou de modo violento, vai ocorrer o delito, o furto, por exemplo. Tem um chamado encontrão. O que é o encontrão? Quando o delinquente ele esbarra na vítima e nessa subtração ele, por exemplo, subtrai seu celular, subtrai algum valor da sua bolsa. Então, recapitulando, independente se houve a posse mansa e pacífica, vai consumar ali o furto. E dando continuidade, nós vamos falar então aqui, olha, quando é que se consuma os crimes formais? A lei descreve, o crime formal, olha, a lei descreve um resultado, mas a consumação não depende desse resultado. No crime formal, a consumação não depende do resultado, não, é um mero exaurimento. O resultado aqui, olha, nos crimes formais, ele é um mero exaurimento. Ele é um mero exaurimento. Consumação. Então, com a realização da conduta típica, já é suficiente a consumação. Por exemplo, a ameaça. Consuma com a prolação, com gesto, né? Com a intimidação. A ameaça se consuma com a intimidação. Então, não precisa causar medo na vítima. Não precisa causar medo. O medo podemos dizer que é um mero exaurimento. E falso testemunho, consuma com a declaração falsa em procedimento. Não precisa influenciar a decisão, por exemplo, do juiz. Falso testemunho é um delito, por exemplo, em que alguém
mente em juízo, mente para enganar o juiz ali, para tentar convencer o juiz. Isso às vezes acontece muito na justiça do trabalho. Então, independente se isso aí influenciou ou não a decisão do magistrado, independente se influenciou ou não a decisão do magistrado, vai ocorrer a consumação em si. Beleza? Então, gravou essa tela aí, bora para o próximo. Outro exemplo aqui é a extorsão mediante sequestro. Ela se consuma com o sequestro para obter vantagem, independentemente do pagamento. Imagine a cena: A quer sequestrar B. E de fato ele vai lá e sequestra. Sequestra para obter uma vantagem. Para obter uma vantagem. Mas essa vantagem, ela não é necessária para configurar aqui esse delito de extorsão mediante sequestro. O recebimento da vantagem é um mero exaurimento do delito. Vai funcionar lá no final, por exemplo, como uma causa de aumento de pena. E aí, na extorsão é um outro exemplo. A linha segura para o concurso é o seguinte, ó. Consuma-se quando o constrangimento produz a conduta pretendida com finalidade de vantagem. O efetivo recebimento, novamente aqui, ó, na extorsão, assim como na extorsão mediante sequestro, o recebimento é um mero exaurimento, vai influenciar lá na pena. Então, observação, evite afirmar que a extorsão se consuma só com pagamento, beleza? Não precisa necessariamente do pagamento. O pagamento é um mero exaurimento do delito e vai servir lá na fase da pena, para aumentar a pena e assim segue. Aí nós temos também, quando é que se consumam os crimes de mera conduta? Professor, o que é crime de mera conduta? Existem alguns delitos que a mera conduta, olha, a mera conduta já constitui uma consumação. Já se faz consumado. Olha aqui, não pedem resultado naturalístico, nem resultado jurídico, além do fazer ou não fazer. A consumação ocorre no instante, olha, da prática de um comportamento. Exemplos: porte ilegal de arma, se o tipo aplicável for de mera conduta. Então, aqui, ó, o porte, esse pedaço aqui, ó, se o tipo aplicável for de mera conduta, é a continuidade dessa passagem aqui. Então, aqui, ó. A consumação ocorre no instante da prática do comportamento se o tipo aplicável for de mera conduta. Por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo. A mera conduta de portar uma arma de fogo de modo ilegal já configura o delito, a consumação. Violação de domicílio, já demos esse exemplo, tá bom? Então a permanência ali já faz o crime ser consumado. Quando é que se consumam os delitos omissivos? Isso aqui é muito comum cobrar em prova de delegado. O Ministério Público também cobra muito isso aqui. Então, olha, omissivos próprios. Ele se consuma no momento da omissão, quando o agente devia e podia agir e não agiu. Por exemplo, omissão de socorro. Omissão de socorro. Então, vamos por partes. O que é esse tal omissivo próprio? Omissivo próprio é a omissão em si. É o deixar de fazer alguma coisa. É deixar de prestar socorro. Mas existem também os chamados omissivos próprios, ou então são aqueles chamados de comissivos por omissão. O que quer dizer isso? O que é um crime omissivo impróprio? Existem algumas condutas e a lei determina um fazer do agente. Quando ele não faz aquilo ali, ele cometeu um delito omissivo, beleza? Um delito omissivo impróprio. Então aí, nós podemos dar exemplo a figura dos garantidores do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Crime omissivo impróprio. Por exemplo, a mãe ela tem o dever de alimentar o filho. E quando isso acontece, quando a mãe não alimenta e o filho vem a morrer, nós temos aí então um crime comissivo por omissão, ou então chamado de omissivo impróprio. Outro exemplo também de crime omissivo impróprio é quando alguém assume o dever de fazer algo,
Por exemplo, você ajudou uma velhinha a atravessar a rua, mas no final você deixa a velhinha lá e sai correndo, um carro mata a velhinha. Você, com a com a sua afirmação em ajudar essa velhinha, você se colocou como garantidor. Então, o resultado naturalístico é responsabilidade sua. Então, quando você assumiu esse dever, por lei agora, você se tornou um garantidor, um responsável por aquela conduta. E quando você deixa o resultado acontecer, não vou falar você não. Quando o agente deixa o resultado acontecer, ele cometeu um crime omissivo impróprio, ou então comissivo por omissão. Nada de dar exemplo com você não. É o exemplo de um terceiro. Beleza? Então, aqui é onde ocorre a omissão a consumação dos crimes omissivos. Omissão é o não fazer. E aí nós temos omissivo próprio. Mas a lei vai determinar algumas condutas ali no parágrafo 3º do Código Penal e que vai determinar um crime omissivo impróprio. Beleza? Então, bora lá. Quando é que se consumam os crimes permanentes e os crimes instantâneos? Crime permanente. A consumação se protrai no tempo, por vontade do agente. Por exemplo, já falamos do sequestro e cárcere privado. A consumação permanece enquanto dura a privação. Enquanto a pessoa está ali olhando o cárcere privado, está tendo sequestro. Cabe, inclusive, olha, flagrante a qualquer momento, até cessar a permanência, até acabar a permanência. Então, a prescrição desse delito ela vai contar do fim da permanência. Do fim. Imagina ali que a polícia invadiu o cativeiro, apreendeu todos os agentes. Então, a partir daí vai contar a prescrição. Isso faz lembrar do exemplo do jogador Marcelinho Carioca, né? Ele estava em um local, falou que estava sequestrado, a polícia chegou e tal, e prendeu os meliantes. Então, a partir dessa prisão, que começa a contar para esses meliantes a prescrição do delito. Quando é que vai contar a prescrição, que significa o prazo que o Estado tem para julgar, tá? Ou senão perde o prazo. E acredite, existem muitos crimes que o Estado, eu posso dizer que uma grande maioria de delitos o Estado não consegue julgar e acaba por prescrever. Ao final agora dessa aula, eu espero que você tenha entendido e volte à matéria, faça uma revisão para você não ficar perdido. Viu? Revise a matéria, faça exercícios e é isso aí. É nóis, tamo junto, Deus te abençoe muito, até a nossa próxima aula.